Olá, gente linda e abençoada por Deus. Estamos chegando aí próximo ao final do ano. Hoje, segunda-feira. Estamos aí no dia 23 de dezembro. Gostaria de falar um pouco com vocês sobre um aspecto de interpretações, analogias relacionadas aos evangelhos ou aos escritos sagrados. E mesmo as mensagens dos profetas e de Jesus, o Cristo de Deus, e Jesus homem, Deus homem caminhando na terra, com um grupo de pessoas, discípulos, apóstolos, e tantas outras pessoas curiosas e tantas outras que foram abençoadas por ele naquele momento exato da existência corpórea, física, espiritual, divindade terrena palmilhando essa terra. E os tempos passam, chegam o nosso momento da nossa existência e muitos relatos, muitos comportamentos, muitas frases, muitos textos, muitos livros, tantos outros paralelos referente ao comportamento humano nesse planeta chamado Terra. E as pessoas se subdividem, né? Elas acabam fazendo subdivisões de textos e contextos e referências geográficas comportamentais relacionadas ao convívio entre elas e outras pessoas, basicamente para que um grupo tenha prevalência, domínio, em algumas ocasiões, de fato, para manipular ou tentar organizar ou desorganizar ou formar estruturas dentro de uma região. E também envolvendo basicamente ou principalmente no domínio daqueles que não têm conhecimento, os mais fracos, os de fácil manipulação e os que ficam na dependência de um sistema. Nós, graças a Deus pela misericórdia, chegamos numa existência momentânea do nosso período existencial, porque são fases que nós passamos e enfrentamos, e eu tenho uma percepção e discuto, se for o caso necessário, e replico aquilo que entendo contra aqueles outros que entendem de forma diferente, se for o caso. Não que eu estou fazendo provocações ou queira entrar nessa discussão, mas calado não ficarei. Pois temos uma passagem relatada no Evangelho de Lucas, que é no primeiro capítulo, que vem mencionando algo que já o profeta Isaías relatava no seu escrito, que está anunciado no capítulo 40, no verso 3. Voz que clama no deserto. E mesmo Jesus menciona esse fato, que está registrado nos evangelhos, dos 4, nos 3 estão registrados, em Marcos capítulo 1, em Mateus capítulo 11, verso 10, e Lucas capítulo 7, versículo 27. Eis que me envio meu anjo diante da tua face para preparar o caminho, assim como o profeta Isaías falava de um profeta. E aqui Lucas relata um fato de João Batista, que ele está reunindo com os seus discípulos e tantas outras pessoas que estão próximo a ele pregando o arrependimento para a vinda do reino dos céus na terra ou nos corações das pessoas. E ele mesmo menciona que ele batizava com água e haveria de vir um outro mais poderoso do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E ele estava falando para grupos de pessoas diferenciadas, e eles estavam perguntando, porque perturbados estavam, e havia uma mensagem do profeta. E eles, tanto por curiosidade ou por indagações, ou para responder algumas questões deles mesmos que eles não sabiam, não entendiam, esses grupos perguntavam: mas como? O que eu faço? Aí o profeta fala para os publicanos, os
publicanos, vamos dizer que eram funcionários públicos, ou alguns cobradores de impostos, ou algum que tinha alguma função de cargo de confiança do governo local, dos herodianos, e que estavam submissos ao governo de Roma. E ele fala para esses que não deviam cobrar nada além daquilo que já fora estipulado, ou seja, impostos, cargas tributárias, além daquilo que estava dentro do contexto das obrigações do governo para com aquelas pessoas que ali estavam. E soldados também que não praticassem extorsões, mas que não aceitassem subornos nem propinas. Eu estou trazendo para as palavras de hoje, né? E que não acusasse ninguém falsamente e se contentasse com o soldo a qual eles estavam recebendo. E para aqueles mais abastados, os que tinham condições e posses, quem tivesse 2 túnicas desse para aquele que não tinha uma túnica. E quem tivesse mais alimento, repartia o seu alimento com aqueles que menos tivessem, para que todos ficassem saciados de fome. E vai essas mensagens ecoando pelo tempo, e chegando até o dia de hoje, como passou por algumas mentes marxistas, comunistas e socialistas, trazendo uma mensagem fora do texto, trazendo por abreviações de contextos umas interpretações como se Jesus, o Cristo de Deus, tinha ações comunistas, socialistas, e Jesus seria hoje um comunista se estivesse aqui na terra. Jesus veio pregar e pregou um caminho melhor a ser andado. Jesus não veio pregar religião nem entrar no contexto político e ideológico. Ele veio transformar vidas, e que nós andássemos após ele, encontraríamos o reino que estava já plantado em nossos corações, faria aflorar isso com fogo e com o Espírito Santo. Esse era o batismo, mergulhar em Cristo. Isso é revelação. Então esses teólogos, Gutierrez, peruano, que traz a teologia da libertação, o Evangelho segundo Gutierrez, o Evangelho segundo Leonardo Boff, não. O Evangelho é segundo Cristo, Jesus Cristo de Deus. Essa boa nova, esse pão caído do céu, que chegou em nossas vidas. Em cada grupo de pessoa na nossa existência, no nosso planeta chamado Terra, haverá pessoas diferentes uma das outras em suas caminhadas, na sua caminhada, nas suas escolhas, nas suas opções e naquilo que estão fazendo ou realizando ou deixando de fazer. Porque também erramos e pecamos e cometemos crimes não fazendo aquilo que deveríamos fazer, ou seja, estender a mão, ajudar ao próximo sem olhar a quem, e não trazer isso como uma fora do texto, só por pretexto, para dizer que é uma questão política. Não, é questão realmente de amor, quando nós fizemos algo que seja por amor, e que a mão direita ou esquerda não saiba o que a outra está fazendo, e que não peça para trocar trombeta quando dá esmola. Então Jesus também menciona sobre os hipócritas, os doutores da lei, que sabiam tudo da lei, mas só colocavam a aplicação sobre os outros e que nem com o dedo ajudavam o seu semelhante. Então esses encontros houveram e ainda há. Interpretações erradas, equivocadas ainda existem, e nós, vocês, deveríamos entender que Jesus veio para transformar vidas e plantar o seu reino nos corações das pessoas, espraiando amor, sinceridade umas para com as outras. Porque se fosse dentro desse contexto político, ideológico, religioso, em Apocalipse 13 menciona que uma besta levanta da terra e outra das águas, do grande meio do povo. E a religião fanática, de grupos fanáticos religiosos que combatem uns aos outros, falando de Deus, que Deus mandou
nos mandou nada disto. É eles que querem fazer e destruir-se uns aos outros e amontoar riqueza e poderio e deixar o povo nas suas necessidades. E Jesus ainda fala para esses religiosos que estavam após ele: se vocês verdadeiramente me seguirem e virem após a mim e entenderem a minha mensagem, vocês, conhecendo a verdade que está em mim, a verdade vos libertará. Libertará do quê? Dessas manipulações, desses engodos, dessas falcatruas. Mas o próprio Jesus tem um encontro, ou o jovem rico tem um encontro com Jesus, está relatado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 17, Mateus 19, 16 e Lucas 18, 18. E ele diz que cumpria os mandamentos, mas Jesus olha para ele: tá, tudo bem, então tu é um cumpridor de mandamentos. Pega tudo que tu tens, venda, reparta e dá para os pobres, e tu vem e segue-me. Ele achou muito pesado aquilo, porque ele tinha muitas riquezas e muitas propriedades. Ele voltou para suas riquezas e suas propriedades. Mais uma ação para alguns acharem que o rico tem que dar tudo aquilo que ele tem para seguir a Jesus. Não. É que o nosso coração não deveria ser colocado como prioridade nas questões materiais, mas sim nas questões espirituais. Poderia fazer alguma coisa de dada semelhança e ainda dar a respeito de que Jesus ainda menciona que dificilmente um rico entraria no reino dos céus por causa do seu orgulho, por causa daquilo que ele é apegado à matéria, que era mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí as pessoas, a agulha é aquela que costura. Não, a agulha era uma perfuração, que ainda tem algumas muralhas que tem uma passagem aonde passava as pessoas, e algumas pessoas a cavalo em suas montarias, e os camelos recuavam para passar. Tem que puxar na corda na frente, o outro empurrar atrás com uma vara, batendo, direcionando o camelo para que ele conseguisse passar, porque ele tinha medo de passar naquela agulha, que era um pouco estreita. Ele era receioso, mas passava, com dificuldade passava. Aí até que os apóstolos perguntam: mas Senhor, quem é que vai conseguir entrar no reino então com toda essa dificuldade? Para os homens parece impossível, mas para Deus nada é impossível. Então tudo aquilo que nós achamos que tem que ser dentro de uma categoria extraordinariamente dentro da raiz da palavra, ela tem as suas reflexões necessárias para grupo de pessoas, onde as pessoas colocam talvez as suas vaidades como prioridade, as questões materiais como prioridade, mas nós devemos buscar o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então é de acordo com a nossa caminhada que a gente vai entendendo simplesmente o Evangelho na sua simplicidade, na sua essência de amor e pureza, verdade, justiça e luz que vem para nós. Então, não vamos estar achando que em cima de um contexto, abreviando um texto, pensando versículos bíblicos, estão formando grupos religiosos ou algumas teologias interpretativas humanas para formar grupos políticos para manipular massas. Esses mesmos que usam as próprias massas para eles ficarem no poder e concentrarem riquezas para si e deixarem o povo na mendicância, comendo ração, na fila do mercado, comendo pão ou buscando um punhado de guisado. Sempre a possibilidade de sua prosperidade, mesmo que essa prosperidade não seja o fundamento necessário, ocasional, de buscar essa riqueza matéria na terra, mas no âmbito espiritual, que as pessoas entendam que do conhecimento liberta e que me dá condições de ter um pouco de uma vida melhor, equilibrada, justa e digna aonde nós estamos, e comer do fruto daquilo que, através do suor, dos calos nas mãos e do conhecimento que proporciona não para o seu enriquecimento ilícito, mas para a sua graduação e para a sua melhor qualidade de vida, junto com os seus que fazem parte da sua casa e da sua família. Isso não quer dizer que tu vai desmerecer o teu semelhante devido à circunstância que tu tem. Se tu tem uma grande lavoura, tu planta bastante, então mais pessoas vão estar comendo.
Isso não quer dizer que tu vai dar, porque tu tem o teu preço, o teu custo, o teu investimento, para que tu tenha retorno, estabilidade econômica, quantas pessoas estão empregadas e quantas pessoas estarão sendo alimentadas pela produção que você está fazendo e que vai chegar bem distante aonde as pessoas estão lá e vão receber o alimento que tu produziu e tu não conhece aquela pessoa que estão comendo o alimento que você está produzindo. Então não vamos deixar nos manipular por parolas. E mesmo Jesus falando em Mateus 25, chegando quase no final do Evangelho de Mateus, a partir do verso 35, e Jesus menciona, olha, eu tive fome e tu me deu de comer, tive com frio, você me deu o que de vestir, fui peregrino e tu me acolheste, estive preso e tu foste me visitar, e tive sede e tu me deu de beber. Aí eles mesmos perguntaram, mas quando é que nós fizemos isto? Quando fez para alguém que estava perto de ti, ou alguém que mesmo que tu não conhecesse, tu fez para mim. Por mais pequenino que tu fez para mim. E quando deixou de não fazer, quando não fez para mim também. E esses ficavam se indagando entre si, porque eles não compreendiam a mensagem. Aí Jesus fala que muitos ficarão à esquerda e serão lançados no fogo do inferno com o diabo e seus anjos. Tá, mas que coisa é essa de esquerda e direita? Que Jesus fica sentado à direita de Deus. São coisas relacionadas a uma simbologia judaica do que a mão da direita abençoava os seus filhos e a mão esquerda era para maldição. Então era uma interpretação para que aquelas pessoas entendessem, porque o lugar da direita era um lugar de honra, um lugar de bênção, um lugar que estava sendo relacionado às coisas boas, e quem estava à esquerda era o mal. Simbologia, porque não adianta você estar de um lado ou do outro, mas que teu coração esteja na presença de Deus. Isso que é importante. As outras coisas são coisas simbólicas e que isso não traz algo que seja escatológico ou tem uma questão de teologia, mas o fundamento é de saber que todos nós somos fracos, mas nos tornamos fortes com a base espiritual. Não é a pedagogia do oprimido e nem a teologia da libertação. Não é Leonardo Boff, não é Gutierrez e não é o Paulo Freire, que é uma linha marxista que trazem dentro dos grupos de estudos teológicos relacionados para manipulação e de interpretação de texto, para levar as pessoas dentro das suas vaidades próprias, humanas e terrenas, para dizer que isso que estão fazendo que é o certo, porque eles entendem dessa maneira. Mas Jesus não foi morte, mas foi vida e é vida. Jesus não foi treva e é luz. Jesus não é ódio, não é vingança, mas é amor. Jesus não faz conluio, nem faz conchavo, e nem aceita o pobre por sua mendicância, e nem aceita o rico por sua riqueza, porque Jesus é justiça, Jesus é luz, Jesus é amor, Jesus é toda essa essência que exala o bom perfume no meio das pessoas que compreendem e vivem de uma forma harmoniosa. E essas relações não se quebram porque tem o óleo do Espírito Santo que dá a possibilidade de nós nos envergar quando há necessidade da humilhação, do reconhecimento das nossas falhas, e depois de uma postura ereta, novamente, depois de passar o vento forte, a tempestade no deserto, como a palmeira que ali está firme, sofrendo o calor escaldante do dia e o frio da noite, onde as suas raízes vão a centenas de metros de profundidade para buscar a água necessária e os minerais
para manter a sua vida, a sua seiva. Assim nós também devemos procurar receber essa parte de vida. Se humilhar na oração, se curvar diante do grande eu sou, dentro da simplicidade que nós entendemos, e distribuir, repartir, quando fizemos de bom grado, o coração se alegra com alegria e com amor, sem saber para quem, mas para quem precisa, sem saber o nome, mas que chega até lá essa ajuda, sem ser arrogante, prepotente, ou para manter-se no poder, ou para querer o poder, mas para poder fazer para quem puder e quem precisa receber. Quão bom é aqueles que precisam e recebem, quão bom é aqueles que têm e podem ajudar, mas isso não é um mandamento, isso é a liberdade que nós temos. O mandamento faz parte do amor, amor ao próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas. Então, se nós fizermos isso, estamos relacionando todas as outras ordenanças, mas dentro de uma essência livre, consciente, responsável, não imposta como imposto, não como taxação, não como opressão, mas como liberdade consciente, porque Jesus veio para libertar os cativos, veio para dar vida e vida com abundância, não para te tirar de um sistema e te colocar no outro, mas te colocar numa novidade de vida, num patamar um pouco mais elevado, mais excelente, com pureza. É o reino dos céus plantado no coração do homem e nós sendo uma célula no meio de tantas outras vidas, respeitando as diferenças e sabendo que nós não somos perfeitos. E mesmo nas nossas interpretações, algumas coisas falhas, podemos ainda hoje no dia cometer. Algum erro podemos ainda cometer. Pecados cometemos diariamente, porque somos falhos, a nossa consciência mesmo nos acusa. Mas que possamos refletir sobre esse aspecto, haver o arrependimento, converter-se para um caminho melhor, mais excelente, com a voz do bom pastor te chamando, porque ele te conhece, sabe de tudo, ele vê tudo, e está em todos os lugares, em todos os ambientes, como está aqui, como está aí, com você. Nada de imposição, nada de canga, nada de corrente, nada de pilarzinhos, mas em verdade, em justiça, em luz, em amor, em Deus, por Cristo Jesus. Shalom.